Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, diante de Ti, estamos mais uma vez pedindo o Senhor para ouvir nossas orações. E muito bom para estar juntos com outros irmãos na Tua casa, para nós adorar o Senhor, para nós termos comunhão juntos, nós podemos ouvir Tua palavra e nós podemos orar. Pedimos, Senhor, para que Seu nome seja glorificado entre nós, que nós podemos ouvir Tua voz, que nós podemos obedecer Seus mandamentos. E nós, Senhor, nesta noite, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa leitura bíblica, Salmo 145. Salmo 145, vamos ler os primeiros 13 versículos. Normalmente eu vou ler os versículos ímpares e vou pedir aos irmãos para ajudar com os versículos pares. E vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Esse salmo tem assunto de bondade, grandeza, providência de Deus, louvores de Davi. Estamos no versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração, as tuas obras e anunciará os teus gloriosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em dar-se e ligeiro em preguiça. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus anos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todos e em suas palavras é santo em todas as suas obras. Deus abençoe a tua palavra. Ainda em pé, vamos cantar música de louvor ao nosso Deus. Sobre as montanhas e o mundo só
nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, Senhor, pelo que o Senhor és, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado por esse momento estar na tua casa com meus irmãos, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar que você é digno, Senhor. Senhor, perdoe nossas falhas, nossos erros, que é maravilhoso. Possa receber nosso louvor, Pai. Receber nosso culto, Pai. Possa chegar agradável ao Senhor, Pai. Senhor, continue abençoando o seu Espírito Santo, esse culto, Pai, essa palavra, possam aprender cada vez mais de Ti. É isso que eu oro, te louvo, te exalto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém. Peço a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 10. No versículo 9, a partir do versículo 9, a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Peço que você acompanhe, por favor, a leitura. A partir do versículo 9, Mateus capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui para orar, para meditar na tua palavra, para cantar louvor ao Senhor, para desfrutar dessa comunhão abençoadora, Senhor Deus, que somente pelo sangue do teu Filho Jesus nós podemos ter. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja do Senhor. Obrigado porque o Senhor reina, Senhor Deus, em nosso coração. O Senhor reina na nossa igreja e nós pedimos, Senhor Deus, que o Seu reino seja implantado neste mundo. É o que nós rogamos, Pai, pedindo ao Senhor. Ilumina-nos com o Teu Espírito. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos meditando na oração conhecida como oração do Pai Nosso. E nós vimos desde quando aquelas pessoas oravam para serem vistas por outras, e o Senhor Jesus faz uma repreensão muito grande com relação a orar essa vida individual do pecador para com o seu Deus, né? E que não está ligado com as circunstâncias e com as pessoas, né? Então ele diz isso ali a partir do versículo 5 do capítulo 6, para que não sejamos hipócritas na nossa oração. Nossa oração deve ser verdadeira, ela deve revelar um relacionamento que você e eu temos com Deus. Isso não, ele faz aquele comparativo, né, de aquelas pessoas que estavam orando nas praças para serem vistos pelos outros, quando na verdade, quando você ora a Deus em secreto, Deus não somente ouve, como Ele vê a sua oração, né? Sabendo dessa bênção íntima que é orar ao Senhor. Ele está dizendo, por isso ele fala, não useis de vãs repetições, né? Que essas palavras não sejam vazias, que as suas orações não sejam meras repetições de frases e frases sem nenhum sentido. Isso não tem a ver com relacionamento com Deus, isso não tem a ver com oração. Vocês não podem ser hipócritas, vocês precisam ter uma vida com Deus. Sendo assim, o que vocês vão falar para Deus vão dignificar o Senhor, vão honrar o Senhor. Tamanha profundidade da oração. Ele diz, olha, não se assemelheis, pois, a estes que fazem esse tipo de coisa. Porque Deus sabe exatamente o que nós necessitamos. Então, por que orar? Orar porque nós desfrutamos dessa intimidade com o Senhor. E diante dele, nós nos colocamos como dependentes, suplicantes daqueles que creem no Deus que sabe de todas as coisas. Então, se ele sabe o que eu peço, o que
que Deus deseja de nós ao orarmos? Que nós discutamos esse relacionamento com Ele. E é interessante que o exemplo de relacionamento que nós temos, de maior profundidade que Deus revela na Bíblia para nós, é o próprio relacionamento de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Por isso que a vinda de Jesus, né, ele diz que deixou a sua glória porque ele estava desfrutando dessa presença maravilhosa de Deus e do Espírito Santo. Então, esse relacionamento de amor, esse relacionamento de unidade, né, isso foi demonstrado por Cristo e refletido a nós. E esse é o relacionamento que nós devemos buscar em termos com Deus. Por isso que essa oração é algo particular, você e Deus, ainda que tenhamos orações públicas, ainda que nós oremos juntos, né, porque a oração do Pai Nosso vai dizer isso quando orares, né? Então ali dá uma ideia daquela oração também coletiva, mas é algo íntimo com Deus. Só que o Senhor, Ele nos dá um modelo, e como nós vimos já em mensagens passadas sobre a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus, diante do seu tão grande poder, sendo Ele o próprio Deus, Ele dá para nós um resumo, se podemos assim dizer, um modelo de uma oração que agrada ao Senhor. Uma oração que demonstra intimidade, reconhecimento, temor a Deus. Ele diz: quando vocês orarem, vocês oram ao Pai, que é meu e é seu. É um Pai nosso. Então, esse relacionamento que você desfruta não é somente com o Senhor dos Exércitos, com Deus que cura, com Deus Todo-Poderoso, com o Senhor sobre todas as coisas, mas você vai desfrutar desse relacionamento com o seu Pai, que é o meu Pai, por isso que é o Pai nosso, né? Que está onde? Está nos céus. Então, como nós vimos, ainda que não tenhamos um exemplo bom de pai nesse mundo, várias pessoas podem desfrutar disso, não tem um modelo de pai, ainda que nós não sejamos um pai que ainda que a gente lute, né, durante a nossa vida para sermos esse modelo para os nossos filhos, nós temos um Pai nos céus, que é um modelo ao qual nós vamos, nós recorremos, nós suplicamos, que é o Pai nosso que está nos céus. No primeiro pedido, ele diz: santificado seja o teu nome, o seu nome seja glorificado, seja honrado, seja digno. Esse é um pedido que os filhos de Deus devem fazer. Senhor, que o nome do Senhor seja reverenciado. Nós vimos isso, como muitas vezes as pessoas usam o nome de Deus em vão. Como as pessoas não reconhecem o poder de Deus. Deus se torna uma palavra comum para todo mundo. As pessoas vão falando coisas sobre Deus, vão dizendo coisas sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Então, um pedido legítimo na oração ensinada pelo Senhor Jesus é: orem para que o nome de Deus seja reverenciado, que ele seja honrado, que ele seja digno diante de todos. Esse é o primeiro pedido. Hoje, olharemos para o segundo e para o terceiro pedido. O segundo deles diz: venha o teu reino. Isso é um pedido muito interessante, porque se você prestar atenção na leitura do Salmo 145, a palavra do Senhor nos diz assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as tuas obras. Davi está dizendo isso no Salmo 145, verso 13. No verso 1 ele diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então, esse salmo vai exaltar Deus como Rei. Aí,
nós temos Davi falando no Salmo 145 que Deus é rei, que o reino dele ele tem um domínio sobre todas as gerações. E como é que fica? Se Deus tem esse domínio, por que Jesus pede para que nós orarmos para que venha o reino de Deus? Uma pergunta interessante. Afinal, Deus reina ou não reina? De novo, se Davi afirma que o reino de Deus é sobre todos os séculos, o teu domínio subsiste às gerações, e o Senhor Jesus olhem para que venha o reino de Deus. Havia algo que acontecia comumente entre o povo judeu, era o pedido de vinda do reino de Deus. Não é à toa, volte comigo no capítulo 3 de Mateus, do livro de Mateus. No capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia, o que João Batista dizia? O que João Batista, aquele pregador, que veio após o período dos 400 anos de silêncio, aquele que ia preparar o caminho para a vinda do Cordeiro, o que ele diz? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então havia uma pregação na época conhecida entre os judeus, que o reino de Deus seria estabelecido. O reino de Deus seria estabelecido. O que Davi está dizendo no Salmo 145? Que Deus tem o poder sobre todos os reinos, que Deus domina sobre tudo. Nada foge do seu controle. Por isso que ele o exalta como um rei sobre sua vida. Contudo, nós vemos injustiça nesse mundo, sim ou não? Temos. Maldade nesse mundo, sim ou não? Maldade. Nós vemos pecado nesse mundo? Sim ou não? Sim. E o rei? Se o rei é Deus, Deus é justo? Sim. Deus compactou com o pecado? Não. Deus é bom? Sim. Então, se existem essas coisas, algo é lógico. O reino não foi ainda totalmente estabelecido. É interessante pensarmos no reino de Deus da seguinte forma: o reino de Deus já veio. João Batista está dizendo, olha só, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele faz a citação de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Muito bem, vamos continuar. Versículo 4, volte aí, capítulo 3 de Mateus, versículo 4. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, pessoas vinham para ser batizadas por João Batista. João Batista falava: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Chegavam os saduceus e fariseus, os pregadores da época, religiosos, que ele os chama de raça de víboras. Porque já está posto o machado, ou seja, essa divisão já está feita. Vocês não creem em Deus verdadeiramente. Eis, vos batizo com água. Versículo 11. Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, em cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, vocês vêm para ser batizados por mim, mas tem aquele que é maior do que eu. Não é à toa que eu estou aqui cumprindo essa
pregação de preparar o caminho. Porque Isaías disse isso. Olha só. Por esse tempo. Que tempo? Tempo esse que João estava pregando. Pregando o quê? Arrependemos, porque está próximo do reino dos céus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me compraste. Ou seja, aquele que é maior do que João veio. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isaías já disse: a voz daquele, é a voz do que clama no deserto, preparando o caminho para a chegada da vida do reino. Então o reino já veio, Jesus. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que nós temos maldade, nós temos iniquidade, né? Pois é. Então, Jesus reina hoje? Como? Jesus reina. Se continuamos a iniquidade, o pecado, a injustiça, então ele veio, de uma certa forma, para nós entendermos, o reino veio, o reino existe e o reino será estabelecido. Onde o reino existe hoje? No coração dos salvos, na igreja. Por isso que nós podemos ler o Salmo 145 e falar com Davi: ele é o nosso rei. Nós cantamos: reina em mim com o seu poder, porque ele reina na sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja, ele reina. Mas por que Jesus fala? Sendo que ele veio para nós orarmos para que o reino seja estabelecido. Porque um dia, queridos, não vai haver iniquidade, nem injustiça, nem maldade. Ali sim, estabelecimento total do reino do Pai. Por isso que essa oração de Jesus, ensinada por Jesus, é extremamente legítima e atual. Com certeza. Como o nome de Deus seria santificado, seria honrado, seria temido, seria reverenciado quando o seu reino fosse implantado. Hoje, o Senhor Jesus reina em sua igreja. Mas o pedido desse reino total é que um dia, queridos, novos céus, nova terra, um dia tudo será restabelecido. Um dia, Cristo há de reinar durante um período nessa terra, onde nós veremos sim a justiça sendo estabelecida. Hoje nós não vemos. Hoje você liga no canal de notícias, você fala: onde a justiça brasileira, estou falando da nossa Constituição, não estou falando da Bíblia, estou falando da nossa Constituição. Há pessoas que sabem que a nossa Constituição estabelece isso, mas elas decidem fazer de alguma forma para que aquela lei humana que foi estabelecida, ela seja descumprida. Estou aqui, eu ouvi dizer que o nosso sistema, eu não entendo profundamente, né? Eu ouvi dizer que o nosso sistema de leis, as nossas leis, elas são muito boas. Muito boas. A questão são as brechas. As questões não é que a lei em si ela é ruim, ela é boa, mas as brechas fazem com que ela não seja cumprida em sua totalidade. Crentes em Cristo vão entender que como as leis vão ser cumpridas em sua totalidade? Somente quando o rei, plenamente justo, estiver reinando sobre tudo. Hoje isso acontece? Só na igreja. Só na igreja. Por isso que nós somos súditos do rei. Aqueles que devem honrar ao rei, porque ele reina sobre nós. Mas o Senhor Jesus disse: orem para que o nome de Deus seja reverenciado. Orem para que o reino de justiça, de amor, de bondade, ele seja estabelecido.
De certa forma também essa oração, venha o teu reino, é um pedido a Deus para que a pregação do Senhor seja propagada, para que os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, visto que essa terra já está entesourada para ser destruída, e tudo será restabelecido, né? Como vocês devem viver? É o que Pedro está dizendo aos irmãos, em 2 Pedro. Em santo procedimento e piedade. E ele diz duas coisas interessantes. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então eu espero, então eu apresso o dia que o Senhor vai estabelecer o reino dele. A ideia do apressar aqui é o desejar ardentemente que isso aconteça. Como cristãos desejam ardentemente que esse reino de Deus seja estabelecido? Quando eles oram Pai Nosso. Quando eles dizem que o nome do Senhor seja reverenciado, que o teu reino venha, Senhor. Que o teu reino venha, Senhor. Essa é a ideia do apressar, né? Apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Olha isso, queridos. Então os cristãos, ao orar o Pai Nosso, eles vão falar: Senhor, o Senhor é meu Pai. O Senhor é o Pai daqueles que creem no Senhor. O Senhor está nos céus. Então, aquele modelo de Pai que nós devíamos representar, nós homens, deveríamos representar, nós pais, deveríamos representar é o Pai do céu. Mas o Senhor é perfeito. É interessante que Jesus fala, Mateus 5,48, nascei perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, o Senhor é o Pai nosso que está nos céus. Que o seu nome seja reverenciado. Senhor, venha esse reino. Venha esse reino de justiça. Eu desejo ardentemente. Agora pergunta, você deseja? Acontece que muitas vezes, irmãos, nós estamos enraizados nesse mundo. Às vezes nós gostamos tanto desse mundo que essa oração fica muito distante para nós. Venha o teu reino. Quando nós falamos de evangelismo, quando nós falamos de pregação do evangelho, quando nós falamos de conversão de pessoas, o que vem na tua cabeça? Sabe o que deveria vir? Venha o teu reino, Senhor. Usa-me como um súdito teu. Usa-me segundo a tua vontade. A continuidade, no terceiro pedido aí do Senhor Jesus, é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, anjos estão debaixo do teu poder, te reverenciam. Lembra da visão de Isaías 6? Ele viu a presença do trono, né? O que estava dizendo lá? Santo, santo, santo. Ah, essa reverência.
né, no livro de Jó, né, que nos fala quando Satanás foi agir na vida de Jó, ele chega até o trono de Deus para pedir permissão para Deus para que pudesse agir na vida de Jó. Ou seja, essa vontade do Senhor é estabelecida nos céus. Mas faça, Senhor, essa tua vontade aqui na terra. A vontade do Senhor deve ser estabelecida. E qual é a vontade do Senhor justo? Qual que é a vontade de um Deus que é justo? A justiça seja feita. Simples assim. Qual é a vontade de um Deus que é bom? De um Deus de bondade? Que a bondade seja manifesta. Qual é a vontade de um Deus de amor? Que o amor seja praticado e vivido. Senhor, faça a tua vontade nessa terra. Estabeleça esse teu reino. Por isso que ele venha e seja colocado aqui diante de nós. É uma oração legítima. É uma oração verdadeira, a oração do Pai Nosso tão preciosa. É a vontade de Deus aplicada na vida dos homens. Irmãos, isso deve fazer parte da nossa oração. É interessante, eu já disse a você quando a gente estava começando a pensar sobre a oração do Pai Nosso, que ela não começa conosco. A sequência, no quarto pedido aí, se você for ver, é o pão nosso de cada dia. Fala do nosso desejo. Nosso desejo de sermos sustentados. Mas a oração do Pai Nosso começa com uma reverência a Deus. Começa com um pedido que o nome dele seja reconhecido e seja honrado. Começa com um pedido de que o reino dele seja implantado. Fala de um pedido que a vontade dele seja estabelecida. Irmãos, nós precisamos viver essa verdade de pedir ao Senhor coisas que realmente agradam a Deus. Não coisas que simplesmente vão satisfazer os nossos desejos. Ainda que Deus nos permita e nos orienta, pedimos a Ele. No próprio Sermão do Monte, diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Agora, é interessante nesse pedido, estou lendo capítulo 7, versículo 7 de Mateus, ele diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais vosso Pai, que está nos céus, dará todas as coisas aos que lhe pedirem. Não diz todas as coisas. Diz boas coisas. Então tem coisas que nós pedimos que não são boas. E Deus nos faz o favor e a bênção de não conceder. Porque Ele nos conhece. Então, Deus concede coisas? Concede. Mas qual que é a orientação do Senhor Jesus, para a nossa oração? Reconheça quem é o Pai que concede coisas a vocês. Conheça mais de Deus. Desfrute mais dessa oração com o Senhor. Não é à toa, queridos. E qual foi a comparação que eu fiz aos irmãos um breve resumo? A comparação que Jesus fez: não seja como os hipócritas, fazendo orações para as pessoas. Eles vão receber a recompensa deles, que as pessoas dão. Não façam isso. Não fique de palavra vazia diante do Senhor. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está querendo pedir. O que o Senhor Jesus está instruindo os seus discípulos, e é uma instrução a nós, é que essa oração do Pai Nosso deve ser íntima, de filhos com o Pai. Então, pedir que o nome dele seja reverenciado, que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita, só fazem aqueles que estão perto do Senhor. Por isso que muitas vezes nós vemos, né, a oração do Pai Nosso sendo rezada, às vezes até orado, por pessoas que não estão nem refletindo o que estão dizendo. Estão dizendo para o Senhor: seja feita a tua vontade. Mas quando a sua vontade, do seu eu, a vontade do seu eu não é satisfeita, aí
a oração do Pai Nosso não tem sentido. Por isso nós precisamos entender. Olha, eu disse isso na primeira meditação da oração do Pai Nosso. Olha como o Senhor Jesus, claro que sendo Ele Deus, né, Ele faz um resumo primoroso. Né? Lembra lá da ilustração que eu trouxe aos irmãos, do pintor que estava pintando lá as cataratas do Niágara, né? Ele começou a querer representar as cataratas. Aí chegou uma hora que ele parou de pintar. Ele falou assim, não dá. Olha a beleza disso. Tem como representar uma beleza como essa. Mas o Senhor Jesus conseguiu dar para nós um modelo de oração profunda, mas muito profunda, de relacionamento com Deus. Agora, crentes que estão vivendo perto do Senhor, que passam a orar para que o nome de Deus seja reverenciado, que passam a orar que o reino dele venha, que passam a orar que a vontade de Deus seja feita, queridos, são crentes que estão compreendendo quem é Deus. São crentes que entendem a sua posição de filho, a sua posição de súdito, a sua posição de escravo. São aqueles que ao mesmo tempo sabem que devem obedecer a Deus como um escravo ao seu Senhor. Aqueles que devem se render com toda a reverência ao rei como um súdito. Mas aqueles que vão a Deus como filhos, pedintes, sabendo que são ouvidos pelo Pai. Isso é maravilhoso, irmão. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entender e servir a esse Deus, pedindo, Senhor, venha o teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade. Uma oração conhecida do Senhor Jesus foi do Getsemane. Ele diz ao Senhor que, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Qual era a vontade do Pai para o Filho? Que ele tomasse o cálice da ira de Deus. Tomando esse cálice, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele perdoou o meu e o seu pecado. Para que nós pudéssemos hoje, queridos, logo após o término da meditação, orar e saber que somos ouvidos pelo Senhor. Nós chegamos na nossa casa, no nosso quarto, a orarmos, Deus ouve, sabe que nós estamos precisando, não só o que nós estamos querendo, concedendo boas coisas, segundo a tua vontade. E nós, como filhos, reverentes diante do Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai nosso. Obrigado, meu Pai. Vamos falar como Jesus, Abba Pai, né? Obrigado, Pai nosso, que conhece o meu coração, que conhece o seu coração, que conhece a tua igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém? Amém, queridos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por podermos compreender cada vez mais o Senhor, porque a tua graça tem sido manifesta, Senhor Deus, através da tua palavra, e nós te agradecemos por isso. Pai, obrigado, porque ao olharmos para a oração do Pai Nosso, nós vemos quão profunda é essa oração e como nós devemos viver de acordo a essa oração, Pai. A orarmos dessa forma, a dependermos do Senhor, a conhecermos mais o Pai que está nos céus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor, por intermédio do teu Filho, nos deu esse acesso. Nós podemos hoje, Pai, pedir que o teu reino seja estabelecido, Pai. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe que o pecado tenazmente nos assedia. O Senhor sabe, Senhor Deus, do mal deste mundo. O Senhor sabe, Senhor Deus, que esse mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor nos diz, Pai, que esse mundo tenebroso, Senhor Deus, tem um príncipe da potestade do ar, que é contra, Senhor Deus, o inimigo das nossas almas. É o inimigo da nossa alma, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a vivermos dependentes do Senhor, porque nós carecemos, Senhor Deus. Que o teu reino seja estabelecido, o teu reino de justiça, o teu reino de verdade, o teu reino de amor, Pai. Obrigado porque o Senhor reina na tua igreja. O Senhor reina no nosso coração. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor Deus, que esse mundo
enxergue o Senhor. Sabemos que o Senhor tem os seus eleitos, que o Senhor salva segundo a tua vontade, mas nós somos esses pregadores dessa verdade. Pai, que o seu nome seja santificado, que o seu reino venha, Pai. Isso tudo acontecerá segundo a tua vontade. Então, Senhor, faça a tua vontade na tua igreja, nesse mundo, Senhor Deus. Diante do príncipe da potestade do ar, diante de tudo que foi criado, Senhor Deus, porque nós nos submetemos como súditos diante do Rei, como filhos diante do Pai. Obrigado, Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.